Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E eu que retomei com os vídeos recentemente aqui no canal, fiquei uns 4 meses sem postar vídeo nenhum. E, claro, não poderia voltar e deixar de falar sobre um assunto que era tão falado aqui no canal, que era sobre alimentação. Então eu quis trazer esse assunto para o meu contexto atual, que é a minha mudança para Portugal. Para quem não sabe, estou morando em Portugal desde agosto do ano passado, desde agosto de 2023, e quero compartilhar um pouquinho com vocês sobre essa questão da alimentação. Sei que tem muita gente que tem curiosidade também em saber, o que tem em Portugal? Tem isso para comer, tem aquilo, vende isso, não vende, enfim. Vou tentar falar um pouco, assim, né, de como a gente se alimentou e está se alimentando atualmente. E vou compartilhar esse assunto hoje aqui com vocês. Então, gente, a primeira coisa é que chegamos em Portugal em agosto do ano passado, então aqui era verão, era quente, até pegamos dias bem quentes, um calor que eu acho que eu nunca tinha visto na vida. Acho que foram 2 dias que fez muito calor, fez acho que quase 40 graus. Então, a gente que veio de Curitiba não estava acostumado com tanto calor assim. Mas também foram poucos dias. A maior parte do verão aqui, pelo menos os dias que a gente pegou da metade do verão pro final já, né, faziam 30 graus, 30 e pouquinho, então não tava tão quente assim. Mas nós saímos do Brasil durante o inverno e saímos bem de Curitiba, bem nos dias, bem curitibanos mesmo, de frio e chuva. Então nós saímos do frio e da chuva de Curitiba e chegamos aqui em Portugal, lá em Lisboa, num dia bem quente mesmo. Então a gente sentiu, né, essa mudança e, claro, o nosso corpo sente essa mudança, com certeza também. Então, a gente que estava se alimentando, né, de comidas mais quentes, mais pesadas, né, alimentos mais calóricos, chegando aqui, a gente percebeu que a fome vai indo embora, a gente não sente tanta fome, né, acredito que boa parte das pessoas percebem isso, conseguem ter essa percepção de que nos dias quentes a gente não sente tanta fome, que o nosso corpo pede por alimentos mais frios, por mais saladas, frutas. E foi assim, gente, a nossa alimentação no início aqui em Portugal, principalmente nas primeiras semanas. Foi mais frutas mesmo, né? Frutas cruas, algumas cozidas também. E no almoço era basicamente saladas mesmo. Até tenho algumas receitas aqui no canal, você pode dar uma olhadinha aqui nos shorts, tem várias receitas também de salada. Principalmente saladas que vão uma leguminosa, né? Ou seja, um feijão, um grão de bico, né? Uma ervilha. Um cereal, um milho, por exemplo, e verduras, né? E aí você já consegue ter uma refeição completa, um almoço completo. Então, era basicamente assim a nossa alimentação. O almoço mais saladas, a janta muitas vezes também se repetia o que a gente comia no almoço, mas essas saladas mais completinhas, assim, com legumes, com leguminosas, enfim. Até tem um e-book, gente, eu vou deixar aqui, é um e-book de receitas saudáveis. Na verdade, eu tenho 2, café da manhã e lanche, e o outro que eu tenho é de jantar e almoço, com receitas práticas. Então eu vou deixar aqui, foi muito útil para mim nas primeiras semanas aqui em Portugal, para que a gente conseguisse se alimentar de uma forma bem prática, visto que quando a gente se muda, né, principalmente de país, correria, muita coisa para resolver, então foi muito útil para mim. Vou compartilhar aqui esse e-book com esses 2 e-books com vocês também. Mas então, gente, foi assim. A gente pegou os dias quentes, a nossa alimentação acabou mudando, né? Praticamente de um dia para o outro mesmo, né? E a gente, claro, vai sentindo que o nosso corpo vai pedindo e a necessidade de líquido vai aumentando, né? Mais água, mais chás, mais comidas frias. E o tempo foi passando, foi chegando, acabou agosto, outubro também, agosto, setembro, na verdade, setembro foi um mês, praticamente um mês todo quente. Finalizou o verão aqui e começou o outono. E no início de outubro, a gente percebeu que o friozinho chegou e com ele a nossa alimentação mudou também. Então, isso que o Ayurveda traz muito pra gente, essa questão da nossa alimentação ser diferente nas diferentes estações do ano. Então, simples, né, gente? É só a gente perceber o que o nosso corpo pede. Então a gente percebeu que com a chegada do frio, o nosso corpo pedia, a gente sentia mais vontade de alimentos mais quentes mesmo, alimentos mais calóricos, alimentos mais pesados.
alimentos que trazem, né, que trazem mais calorias para o nosso corpo e, consequentemente, consegue trazer mais calor. E foi assim, né? Aí a gente começou a se alimentar mais de fazer um feijãozinho cozido, né? Uma sopa para janta, né? Um caldinho, coisas mais quentinhas mesmo. Fruta, a gente começou a consumir cada vez menos fruta, principalmente fruta cruas. A gente ficou mais uma bananinha cozidinha, frutas mais cozidas, porque realmente, não sei você que tá assistindo aí, mas é difícil, né? Num dia frio, a gente ter vontade de pegar uma fruta e consumir. É difícil. Então, no Ayurveda tem muito isso de frutas cozidas, mas não são todas as frutas que dá para se cozinhar. E então, comer algo gelado quando você já está com frio, quando a temperatura lá fora é baixa, tende a diminuir ainda mais a temperatura do nosso corpo. Então, muitas vezes a gente acaba nem comendo, né? Então, tem essa questão das frutas cozidas, mas não é qualquer fruta que dá para cozinhar, né? Então a gente acaba reduzindo mesmo o consumo de frutas nesses dias mais frios. E uma outra coisa que eu preciso falar com vocês também é que aqui em Portugal, né? Pelo menos em Portugal, a gente não conhece outros países da Europa ainda, mas aqui em Portugal, gente, tem muitas tentações vendidas nos supermercados. Então tem muita coisa boa. E a gente que acabou de chegar aqui e a gente vê tantas coisas diferentes para vender, e é inevitável não querer experimentar de tudo. Então cada ida ao mercado traz 2, 3 coisinhas diferentes para casa para experimentar. E assim foi os primeiros meses. Agora a gente tá reduzindo, né? Aquela empolgação do começo vai passando. Então a gente tá cada vez menos trazendo mais bobagens, digamos assim, do mercado para comer. Mas, gente, no começo é tentador mesmo, ver tantas e tantas coisas e não comprar, e não levar para casa. E a gente tá numa vibe de querer experimentar de tudo também, né? Então, a gente está num país diferente, vivendo experiências diferentes, não porque ficar se policiando tanto, eu não vou comer isso, eu não vou comer aquilo. Se a gente tem vontade de experimentar, a gente experimenta. Claro, né, com moderação, né? Não todo dia, comer uma bobagem todo dia, mas por que não, né? Todo final de semana comprar uma coisinha diferente e experimentar, sabe? E assim que tem sido a nossa relação com essas tentações que vendem no supermercado aqui. E olha, a gente tem muita coisa diferente, a gente que nunca tinha viajado pra fora também, então a gente viu como tem, né, inúmeras opções de alimentos, doces, coisas salgadas, enfim, principalmente a parte de panificação, né, dos pães, enfim, das massas, muita coisa diferente. Para quem gosta de vinho também, tem, nossa, infinitas opções de vinho, e é tudo muito barato aqui, principalmente quando a gente vem do Brasil, né, a gente percebe que tudo aqui é muito barato comparado com o Brasil, né. Então, é inevitável não querer consumir dessas coisinhas, e por que não também aproveitar, né? Essa vibe não vai durar para sempre, né? E, claro, como eu já falei antes, com moderação. E, gente, uma outra coisa que eu tenho que compartilhar com vocês, que aqui em Portugal, eu trabalho fora, eu não trabalho mais em casa, como eu estava trabalhando no Brasil antes de se mudar para Portugal, né? Então, foi 1 ano e meio trabalhando em casa, que foi ali que eu comecei a mudar minha alimentação, que eu comecei a me alimentar melhor, rever meus hábitos, dormir melhor, enfim, muita coisa na minha vida melhorou depois que eu comecei a trabalhar em casa. E claro, né, isso porque eu comecei a estudar mais sobre esse estilo de vida saudável, comecei a aplicar e, gente, é claro, né, estar em casa facilita muito as coisas, facilita demais. É muito fácil você cozinhar uma comida mais saudável quando você tá em casa, quando você faz seu próprio horário, né? Então, gente, aqui em Portugal, eu vi que o meu aprendizado, o meu conhecimento foi colocado em prática na vida real mesmo, na vida real da maioria das pessoas, que é assim, né? Acordar cedo, trabalhar fora, correria, só ter basicamente os finais de semana para ter mais tempo para preparar uma comida. E eu vi realmente como tentar ser mais saudável, tentar levar um estilo de vida mais saudável quando você trabalha fora, quando a sua vida é mais corrida. E então eu posso dizer que sim, o meu conhecimento, a minha prática foi colocada à prova, né? Pra ver se realmente, será que funciona isso mesmo? Será que é possível uma pessoa que trabalha fora, que tem uma rotina mais corrida, consegue levar mesmo uma alimentação mais saudável? Ou isso realmente é para poucos? É para aqueles que conseguem fazer seu horário, de repente consegue trabalhar em casa? E aí? Então, como é que foi, né? Assim, gente, no começo foi bem difícil, né? Até o meu primeiro mês no trabalho foi complicado, até aquela fase de adaptação, de aprendizado, a gente tá aprendendo sempre coisas novas no trabalho, parece que é muita coisa,
parece que a gente não dá conta, e eu que não estava mais acostumada a trabalhar fora, ter que passar o dia inteiro não porque eu trabalho na parte da tarde, mas ter que ficar à tarde e à noite fora, enfim, até se acostumar com essa rotina de não estar mais em casa, demorou um pouquinho, levou alguns meses, na verdade esse ano, esse ano agora, em janeiro, que consegui melhor entrar nessa rotina de fato. E percebi que é tudo aos pouquinhos mesmo, é tudo gradual. Não adianta a gente querer melhorar as coisas assim do nada, de um dia pra noite, que isso não vai acontecer. A gente primeiro precisa querer, né? Estabelecer um plano para colocar em prática e seguir esse plano, tentar fazer essa rotina mais organizada. Então, gente, essa questão da rotina, eu vi que como a gente pôde, né? A gente consegue trabalhar, o nosso horário de trabalho possibilita a gente passar a manhã inteira em casa, fazer o café da manhã, né? Preparar e tomar o café da manhã em casa, e o almoço também, preparar e comer, né? Almoçar em casa, isso facilitou muito as coisas no quesito alimentação, né? O que a gente precisa só é levar uma janta para comer no trabalho à noite na hora do nosso intervalo, que também é um horário legal, já que a gente estava acostumado a jantar mais cedo. Então, ali por 6h30, 7 horas, no trabalho, a gente come a nossa marmita que a gente leva de casa, né? A nossa janta. Então, eu vi que com esse horário de trabalho que eu tenho hoje, que é das 2 da tarde às 10 da noite, eu ainda consigo levar mais ou menos a rotina que eu tinha no Brasil. Então, facilitou muito. Eu sei que para pessoas que, por exemplo, trabalham das 8 às 6, né? Acaba sendo mais difícil. Mas, gente, sempre é possível, né? Da mesma forma que eu poderia simplesmente dormir até as 11 da manhã, e comer qualquer coisa e pegar um lanche lá na máquina para comer no trabalho. Não, eu prefiro acordar mais cedo, prefiro tomar um café da manhã com calma, fazer minhas coisas, preparar o meu almoço, almoçar, preparar a marmitinha de janta também. E eu vi que sim, é possível, né? Eu sei que o meu horário é um pouco diferente, não é talvez da grande maioria, mas mesmo assim, eu percebi que é possível quando a gente se organiza, coisa que não estava acontecendo nos primeiros meses aqui, né? Visto que é correria, muita coisa para resolver, enfim, tudo mais. Mas percebi sim, gente, que é possível. Claro, sem muita cobrança, sem muita pressa, indo aos pouquinhos, uma mudança de cada vez. E uma coisa que eu quero compartilhar com vocês também é que, como a gente trabalhava até às 10 da noite e jantava ali por 6h30, a gente janta ainda, na verdade, 6h30, 7 horas no trabalho, até às 10 da noite dava fome. Isso é complicado. E a gente que sempre foi de se alimentar mais cedo e raramente comia algo mais tarde, exceto alguma ocasião, né? Vai na casa de alguém, alguma coisa assim. A gente percebeu que quando a gente chegava do trabalho às 10 da noite, a gente estava com fome. E aí, o que fazer? A gente que não come tarde da noite, a gente estava comendo, né? Foi assim por alguns meses. A gente chegava e precisava comer alguma coisa para dormir. Os dias que a gente tentava dormir sem comer algo, gente, era quase impossível conseguir dormir com a barriga roncando. Então, eu sei que para muitas pessoas, isso é um fato. Chegar em casa com fome e se alimentar a hora que for. Às vezes a pessoa chega em casa às 11 horas da noite e tá com fome, ela vai comer alguma coisa antes de dormir, né? Então, e aí, o que fazer? Porque a gente sabe que não é saudável comer tarde da noite. O nosso corpo não tá mais apto para ficar digerindo alimentos tarde da noite. O horário da digestão já passou faz tempo, então não é saudável comer, principalmente alimentos pesados, né, mais tarde. Então, o que a gente fez foi tentar levar mais comida, né? Comidas, digamos assim, que trazem mais sustância mesmo, sabe? Não dá, vamos levar só um lanchinho? Não, isso não dá certo. A gente vai chegar 10 horas da noite em casa morrendo de fome. Então eu tento levar mais coisas para comer, sabe? Claro, também não comer muito também para ficar, né, totalmente cheia, né? Não. Comer mais, né? Uma diversidade maior de coisas e que eu me sinta saciada por mais tempo, né? Até posso fazer um outro vídeo se vocês quiserem falando mais sobre isso também. Mas foi uma opção que a gente encontrou aí para conseguir evitar comer quando a gente chega do trabalho, porque é tarde, 10 horas da noite já é bem tarde para se alimentar, e comer e já dormir também é um hábito péssimo, né? O corpo ainda tá tentando digerir ali com uma certa dificuldade devido ao horário, e a gente ainda já vai deitar, vai dormir, o metabolismo vai desacelerar, a digestão vai ficar cada vez mais lenta ainda, enfim, a digestão vai ser mal feita, então vai virando uma bola de neve, né? Daí acorda no outro dia, às vezes, muitas vezes com a cabeça mais pesada, enfim, o nariz mais trancado, ou até mesmo aquela sensação estranha no estômago, né? Aquela sensação de que, né, não quer comer nada. Por diversos motivos,
a gente evita ao máximo agora comer, apesar que dá muita vontade, gente, de chegar em casa e comer. Mas a gente evita ao máximo para nossa saúde mesmo, né? Não é nem questão de engordar, porque, enfim, engordar é só uma consequência. Mas a gente evita ao máximo chegar em casa e se alimentar. Então, né, ter uma janta ali com mais opções, um pouco mais farta, está ajudando bastante a gente a não chegar em casa com tanta fome. E, gente, para finalizar, compartilhar com vocês que, né, para quem me acompanha aqui sabe, né, que eu sempre tive problema de acne, de intestino preso em alguns anos eu engordei bastante. Cheguei a engordar quase 30 quilos. E quando eu mudei meu estilo de vida, não só a alimentação faz parte da mudança, mas não é tudo. E quando eu mudei alguns hábitos, isso tudo, né, foi embora. Hoje eu consigo olhar para o meu rosto e ver que, né, não tem espinha, consigo ir ao banheiro todos os dias. E eu acabei perdendo aí quase 30 quilos que eu engordei durante a pandemia. Então, foi maravilhoso. E mesmo vindo para Portugal, mesmo com toda essa mudança de rotina, de alimentação, de alguns hábitos, eu percebi que tudo isso se manteve. Eu não engordei, não ganhei nem 1 quilo a mais, nem 1 quilo a menos. Eu mantive essa ida ao banheiro todos os dias, né? E também as espinhas não voltaram. Então eu percebi que, né, mesmo não fazendo tudo que eu precisava, tudo que eu sabia que precisava fazer, que é melhor pra mim, que é melhor pra minha saúde, mesmo assim o meu corpo ainda respondeu de uma forma positiva, né? Então, não cheguei a engordar, não tive espinhas, não tive... o intestino não travou. Claro, né? Como acontecia já lá em Curitiba também, um dia ou outro, o meu intestino não funcionava. Acontecia raramente um dia ou outro não funcionar, né? Uma vez por mês eu não fui no banheiro, né? Mas a maior parte dos dias eu ia, né? Apareceu uma espinha aqui um dia. Tá tudo bem, eu sei que isso acontece, né? Agora, o que não é normal é essa frequência, é ficar 3, 4 dias sem conseguir ir ao banheiro, espinhas que aparecem quase todos os dias no rosto, começar a engordar 5, 10 quilos, né? Então isso não é normal. Mas eu percebi que mesmo não tendo, gente, a melhor alimentação do mundo, os melhores hábitos do mundo, não tendo aqueles hábitos que eu tinha, que eu acabei deixando de lado, e enfim, e mesmo assim consegui manter alguns também, o meu corpo ainda assim conseguiu responder de uma forma positiva. Então, vocês viram, né? Eu, digamos assim, passei por uma fase lá no Brasil de uma mudança, mas não radical, porque foi aos poucos e foi de uma forma leve. Mas eu mudei alguns hábitos, percebi o quanto o meu corpo respondeu a isso de forma positiva, e mesmo eu mudando para Portugal e alguns hábitos sendo alterados, a alimentação mudou um pouco também, mesmo assim deu para continuar sentindo os benefícios que a gente tem na nossa vida de quando a gente tem uma rotina mais leve, uma rotina mais saudável. Bom, gente, é isso, né? Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo, compartilhei mais essa experiência aqui com vocês no canal. E se você gostou, deixe seu like, que é muito importante para mim, a sua curtida também, né? E a sua inscrição, claro, é muito importante. E até o próximo vídeo. Tchau!